Então. O Brasil é um país empreendedor e entre os maiores países do mundo ele ocupa a quarta posição. Estima-se que mais de 53 milhões de brasileiros estão à frente de alguma atividade empreendedora. E entre esses brasileiros, alguns empreendem por necessidade e outros por oportunidade. Você sabe a diferença entre esses dois? Bem-vindos, pensadores! Bem-vindo, pensadoras! Empreender sempre é um risco, mas mesmo assim, cada vez mais os brasileiros têm iniciado o seu primeiro negócio. É importante dizer que as pessoas empreendem por diversos motivos diferentes. Independente dos motivos, existem dois perfis que se destacam, que é empreendedor. Empreender. Mas, independente dos motivos, existem dois principais perfis de empreendedor, que é o empreendedor por oportunidade e por necessidade. Empreender por oportunidade é quando o indivíduo consegue observar uma lacuna no mercado. Geralmente esse indivíduo ele é muito mais bem preparado. Ou seja, financeiramente, geralmente tem a questão do conhecimento acima da média, ele conhece, tem as competências na área, e é um cara que, por exemplo, o empreendedor que ele não fica atirando para todo lado, né? Ele identifica um segmento, estuda e quando ele vê a oportunidade, ele aplica, óbvio, capital, energia. E é interessante que esse empreendedor, Luiz, ele não é um cara que ele precisa geralmente do dinheiro urgentemente retornar para ele. Retorno a curto prazo, né? Exatamente. E porque também ele enxerga o crescimento a longo prazo do negócio. Com o início da pandemia, teve a necessidade de empreender. A maioria das pessoas, elas tiveram um emprego perdido, elas precisavam pagar as dívidas, as contas vêm do mesmo jeito, foi difícil uma recolocação no mercado. São vários motivos, porém a razão é a mesma. Necessidade. Luiz, é engraçado porque o brasileiro, o empreendedor movido por necessidade, qualquer coisa que ele aprende a fazer, ele já começa a vender. Desde plaquinha, ele coloca uma placa no portão da casa vendendo bombom, cosméticos, salgadinho ou qualquer produção caseira. Sem falar de vender água no trânsito, e pega a banquetinha e vai na praça vender. Geralmente esses perfis de pessoas são pessoas que necessitam do retorno muito rápido, né? Geralmente o que eles fazem não tem uma durabilidade. Perspectiva, ele não tem uma perspectiva. Ele faz na condição que ele tem para melhorar a condição atual. Então ele deixa de visualizar um futuro pela necessidade de um retorno imediato. É o exemplo daquele vendedor chato, né? Porque ele tem a necessidade de ter retorno para pagar suas contas, talvez para pagar a ideia de vender o almoço para pagar a janta, né? E é o cara que se vira nos 30. E quando ele vai te vender alguma água, ele precisa muito que você compre. E se você não compra, mesmo por questões assim, ele não querer, ele acaba forçando uma venda. Ele acaba sendo visto como um profissional chato, né? Sim, Ele sim. está se desdobrando ali para gerar algum recurso, para captar algum recurso, captar algum valor, mas nem sempre o mercado enxerga isso de uma forma positiva. E então, você deve concordar que esse tipo de empreendedorismo, se ele não for estruturado, mais planejado, pensado, ele tende a acabar, né? A falir. Sim, porque ele não se sustenta. Então, parando para pensar aqui, a gente falou um pouco do empreendedorismo por oportunidade, geralmente se a gente fizer uma analogia, é a questão da águia, né? Que fica sobrevoando e identificando uma oportunidade certeira. E agora tem o empreendedor por necessidade, que geralmente é o cara que se vira nos 30, tira para tudo quanto é lado. Qual que seria a forma então de eu pegar o empreendedorismo por necessidade, ou seja, algo que eu faço por necessidade, e transformar em oportunidade? Você precisa identificar a necessidade desse profissional em curto prazo. Sim. Muitas pessoas começam a empreender por necessidade e não dão seguimento no seu nicho. Olha, aqui estão os churros, para vocês os churros, aqui estão os churros. Mas quando as pessoas começam a enxergar a oportunidade, não só na necessidade, elas começam a desenvolver melhor uma estrutura para que seu negócio prospere. É a questão então dele parar e pensar, entender o crescimento. E ver que aquele negócio, por exemplo, ele está vendendo chup-chup na rua. Não, ele deixa de ser só para tapar
o buraco no orçamento, mas ele vê que ele consegue, com o tempo, né, com conhecimento, escalar isso. E é interessante a gente pegar algumas coisas que são principais para ele fazer isso. Acho que a primeira coisa é assista esse vídeo até o final e todos os outros do canal. E o segundo, que eu vejo muito, é que ele tem que ter a vontade, né? Mas ele tem que ser muito bom ou conhecer alguém que venda para que ele tenha um capital de modo que ele consiga deixar um pouco só a necessidade de lado, mas consiga também ter um capital para conseguir escalar a empresa dele. E eu vejo outros pontos aqui, cara, que ele tem que ter conhecimento de gestão, não só de pessoas, mas financeira. Ele tem que ter noção de marketing digital, por exemplo. Hoje ele já deixou de ser tendência, hoje é realidade. Por quê? O marketing digital ele faz com que o negócio, o meu negócio, e da pessoa que está assistindo, ele dê uma guinada, né? Pra, não só localmente, mas para regional, para nacional, quem sabe depois de um patamar de negócio que seja global. Vale ressaltar um ponto aí no empreendedorismo por necessidade, que as pessoas cometem muito a falha de misturar dinheiro físico com dinheiro da empresa, justamente por essa necessidade de um retorno imediato. Quando a pessoa começa a identificar, quando o indivíduo começa a identificar que isso é um ponto negativo, já é um grande passo para ele transformar a necessidade em uma oportunidade. O quanto antes ele identificar isso, melhor. Quanto antes, melhor. O pão já estava querendo parar ali, o pão já estava... Se a gente traçar um equilíbrio entre o empreendedorismo por necessidade e por oportunidade, não necessariamente quem empreende por necessidade não possa evoluir para a oportunidade. Um exemplo que a gente tem disso é o Alexandre da Cacau Show, chocolate, que começou fazendo ovos de Páscoa e hoje é dono de uma das maiores franquias do Brasil. É interessante porque no início ele não sabia fazer muito bem o chocolate. E foi com o tempo que ele foi, com a ajuda da senhora, ele foi desenvolvendo e escalando o negócio dele. Hoje é a maior franquia do segmento. E é interessante, porque pra gente, hoje vamos dizer que o mercado, não existe nenhum produto no mundo que foi saturado. O que a gente vê é muita gente fazendo mais do mesmo. Ou seja, o Luiz vende essa caneca, eu vou vender a caneca do mesmo jeito que ele, do mesmo valor. Eu tenho que perceber isso, nós temos que entender que tem que ter um diferencial para que a gente destaque. É fazer o algo mais, algo que só você faça, da maneira que só você faça. Porque aí a gente vai deixando a concorrência de lado. Um exemplo, isso é bem antigo, o inventor do telefone, esqueci o nome dele, você recorda? Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell. Antes dele, várias pessoas tentaram fazer com que a invenção desse certo. Porém, ele foi o último. O grande diferencial dele é que ele precisava apenas ajustar a corrente que era alternada em contínuo. E aí ele como o inventor do telefone. Teve uma outra pessoa que parou antes dele, que era só o que ele fez. Identificou todo o processo, mas ele ajustou, deu um quarto de volta no parafuso e fez com que a corrente fosse contínua. E o inventor anterior parou por aí. Ou seja, ele não fez o algo mais que a gente está comentando agora. E o ingrediente principal, Luiz, não sei se você concorda comigo, é a vontade, a disposição. Porque a gente deu 2 exemplos agora de empreendedores, inclusive brasileiro, que eles tiveram disposição para pegar algo que era necessidade e oportunidade. Então, se você tem uma necessidade, se você viu uma oportunidade, entenda que o fator principal é a disposição, é a vontade para você fazer com que esse projeto dê certo. Então, a gente pode te ensinar, a gente pode te mostrar vários exemplos, mas, no final das contas, depende apenas de você. Se você gostou, se te ajudou e se vai ajudar tantos outros brasileiros, que a gente, que é o caso, empreender por necessidade, aproveita e compartilhe esse vídeo.